Boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Momento devocional, nosso momento de reflexão bíblica, começando agora, ao vivo, aqui através do Facebook. E já vai logo aí um pedido: compartilhe com seus contatos essa transmissão agora ao vivo, neste domingo 9 de março. Muitos estão em casa ou de folga e poderão acompanhar também o nosso tema de hoje, árvore que não dá frutos. Vamos ver à luz da Bíblia esse tema de edificação, de despertamento para os nossos corações. E eu trago agora uma música que foi pedida, O Eterno Fanal, um clássico evangélico que foi gravado na voz do saudoso pastor e cantor Feliciano Amaral. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece nas ondas, na espuma que em véu emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua o clarão, e o mar tão bravio é um desafio ao barco sem direção. Com voz de lamento no meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança olhando para Cristo, o eterno fanal. Com voz de lamento no meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança olhando para Cristo, o eterno fanal. Amém, graças a Deus. Cristo, o eterno para sempre, o nosso fanal, o nosso farol que alumia e nos dá a direção segura de chegarmos até a nossa derradeira morada, o nosso porto seguro, que é nos braços de Deus, na companhia do Senhor Jesus para todos sempre,
na vida eterna, olhando para Cristo, desde agora, desde esse momento, olhando para Ele sem tirar os olhos, como disse a palavra de Deus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E vamos então ao tema de hoje: árvore que não dá fruto. Certamente você está lembrando de árvore, né? Mas não vamos falar de árvore, vamos falar de gente, de pessoas, porque na verdade Jesus usou metáforas, figuras de linguagem, ou seja, uma linguagem que cria uma figura para falar de algo que a gente precisa saber, aprender. Aqui ele usa algo mais conhecido, que é a árvore, a frutificação, para falar dos resultados da nossa vida espiritual diante de Deus, que são os nossos frutos. Cada árvore produz conforme a sua espécie, e o objetivo de uma árvore frutífera é gerar frutos, produzir frutos. Se ela não é ornamental, ela não deve apenas ornamentar, ela deve produzir frutos. Quem a plantou com o objetivo de colher nela fruto. E vamos então. Primeiro eu quero compartilhar o texto do Evangelho lá no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, quando Jesus disse lá no capítulo 7 de Mateus, verso 19, toda, não é apenas alguma, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Essa aqui ainda dá frutos, mas não dá bons frutos, também não serve. E Jesus disse toda. Isso fala do radical, isso fala de um princípio de qualidade. A árvore precisa dar fruto e dar fruto bom. Mas não está falando de árvore, está falando de gente, de pessoas, de mim, de você. E qual é o nosso fruto? É o resultado do investimento que Deus fez em nossas vidas. Primeiro, a própria vida, o tempo, as oportunidades, os dons e talentos, a sua palavra, que no poder do Espírito Santo veio a nós para gerar mudança, transformação, para que produzamos os frutos dignos ou adequados a uma vida de quem se arrependeu. Então, os frutos é o resultado do investimento. Deus nos deu um espaço, um tempo, uma vida, talentos, oportunidades, e Ele busca frutos bons em nós. E a palavra de Jesus é clara. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Por que faz isso na lavoura? Se você, como eu, veio da zona rural, do meio agrícola, você deve se lembrar que até mesmo o pomar mais lindo, quando ele não produz, ele é cortado ou até mesmo arrancado com a raiz para se plantar outras árvores ali que venha dar fruto e dar resultado ao agricultor. Esse é um processo legítimo, um processo natural. Bem-vindo, Aparecida Vitorino. Então, toda árvore que não dá bom fruto, disse Jesus, corta-se e lança-se no fogo. Qual é o bom fruto? O fruto é o resultado, e o bom fruto é um resultado positivo, um resultado agradável a Deus daquilo que Ele investiu em nós, tempo, dons, talentos, a nossa vida, as nossas capacidades, as nossas habilidades. O que estamos fazendo com o que podemos fazer, com o que sabemos fazer, com o que temos que fazer. É disso que o texto fala, porque não está falando exatamente de árvore. Jesus usou a metáfora da árvore para falar de gente. Mas vamos ao segundo texto. Está em Lucas capítulo 13, verso 7. Jesus disse ao vinhateiro: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Observe, tinha uma vinha, que é uma lavoura de uvas. No meio da vinha tinha uma figueira, solitária, privilegiada. Só ela de figueira no meio de uma vinha.
ela se destacava, ela era imponente, mais alta, mais robusta do que as plantas ao seu redor. Mas por 3 anos seguidos, o dono da vinha procurou nela frutos e não achou os figos tão desejados, tão doces. Então ele disse ao cuidador da vinha: pode cortar. Tem 3 anos que eu procuro nela figos e não encontro. Ela está ocupando inutilmente a terra. Olha, há uma prestação de contas. Há uma prestação dos resultados da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos talentos, das oportunidades que nós recebemos de Deus, o dono da vinha. E a gente vai ver que Deus dá tempo, dá oportunidades, mas tudo tem um limite. Tem o limite da vida, obviamente, para todos indistintamente. Uns vivem mais, outros vivem menos. Tem também o limite das oportunidades. O que somos hábeis em fazer hoje, amanhã, na velhice ou numa doença, podemos não mais ter condição de fazer. E aí, enquanto temos tempo, diz a Bíblia, e oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Está em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Ou seja, aproveitemos o tempo e a oportunidade, porque o dono da vinha vai procurar os frutos da nossa justiça em nossa vida, onde nós vivemos, onde nós atuamos, no nosso local de trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa igreja local, na nossa família. Será que estamos ocupando inutilmente uma terra com honra, com destaque, com oportunidade que Deus nos dá, uma única figueira no meio de uma vinha, e não produzimos o fruto? O juízo de Deus virá para todos nós. Todos nós haveremos de comparecer diante de Deus para prestarmos conta ou contas daquilo que tivermos feito por meio do corpo, ou bem feito ou mal feito. Vamos ao terceiro texto, está em Mateus 7,18, ainda lá no Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, quando Jesus disse: uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Misericórdia. Imagine, meus amigos, meus irmãos, se essa árvore sou eu, é você, chega um tempo de acerto, de juízo, de prestação de contas diante de Deus, e nós ou não produzimos, ou produzimos frutos maus. Já que não está falando de árvore, está falando de gente, está falando da gente, o que é bons frutos? Jesus disse: a árvore boa não pode dar frutos maus. Eu não posso ser uma pessoa boa, dizer, eu sou uma boa pessoa, eu só faço coisa errada, eu só faço maldade, mas eu sou uma boa pessoa. Não. O fruto da maldade é de um coração mau. Ou então dizer, olha, eu sou uma pessoa má, eu reconheço, eu sou uma pessoa cheia de maldades, de pecados e desobediências, mas eu dou um bom fruto, eu dou bons resultados para Deus. Não, é conforme a espécie. Se eu quero dar bons frutos para o dono da árvore, que sou eu, e que é Deus o dono, eu devo procurar que o meu coração seja transformado, que a terra, o terreno do meu coração seja sarado, seja transformado, para que eu possa produzir frutos bons. É o que Jesus está dizendo aqui nesse texto do Sermão do Monte. E ele diz, aquele texto que foi o primeiro que lemos, né? Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. E aí encerrou o ciclo. Encerraram-se as oportunidades. Essa árvore não terá outras chances de dar frutos bons. Na verdade, não dará fruto algum. Ela será cortada. Que Deus nos guarde desse momento de juízo frustrante, horrendo, quando todos nós
nossos dons e talentos serão tirados de nós, não teremos nenhum corpo mais para atuar e para agir. A palavra de Deus diz no livro do Eclesiastes, ou Pregador, capítulo 9, verso 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra nem ciência e nem trabalho algum. As oportunidades nos vêm para agora, para o hoje, para o momento. Preparemos para sermos usados por Deus, para abençoar as pessoas ao nosso redor, começando pela nossa família, ou antes, começando por nós mesmos, sermos abençoados para abençoar, buscando graça, comunhão de Deus, direção de Deus em nossas vidas, para que abençoados possamos abençoar. Sermos uma árvore que dá frutos bons de bondade, de justiça, de amor, de misericórdia. Vamos ao quarto texto. João, capítulo 15, verso 2. Jesus está falando lá: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E aí ele diz no verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqui Jesus está falando lá das plantas, mas aplicada à nossa vida humana, ele está comparando com a poda, aquela limpeza das plantas, que faz parte do processo da agricultura, da produção de frutos. Quem deixa uma árvore frutífera por si mesma sabe que ela vai definhando, vai se enchendo de ladrões, que são aqueles brotos que não vão produzir, que vão enfraquecer a planta, pode até torná-la mais vistosa, a sua fronde mais densa, mas vai enfraquecê-la. Ela precisa de galhos que dêem frutos. E Jesus falou: se o ramo está ligado nele e não dá fruto, o Pai tira, corta e limpa aqueles ramos que dão frutos, para que dê mais frutos ainda. Estamos, de fato, humildemente nos colocando diante do Senhor e permitindo que Ele limpe a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, que Ele venha realmente nos lavar no sangue, nos limpar na palavra do Senhor Jesus, purificando os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas ações, para que nós possamos produzir mais frutos. Nos permitimos ser confrontados pela palavra de Deus, ou queremos fazer a nossa própria vontade e viver para nós mesmos? A poda é um processo inerente à agricultura. E na agricultura divina, o tratamento de Deus para nós é inevitável. Mas vamos ao quinto texto que eu quero compartilhar dentro desse tema. Está em Lucas 13, versos 8 e 9. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Aqui o dono da vinha chega na vinha onde tinha uma figueira no meio da vinha, que eu já mencionei. É uma situação de privilégio, de honra, de destaque. Ser a única figueira frondosa, alta, no meio da vinha, que era mais baixa. Só que por 3 anos o dono não encontrou fruto. E agora vem a intervenção de Deus na nossa vida, na vida da planta que somos nós. Corta, mas aí a misericórdia do cuidador, que é o Espírito Santo, diz: deixa eu fazer um incentivo na vida dela, dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Eu vou escavar ao redor, eu vou colocar esterco nessa vala ao redor, e vamos deixar por mais 1 ano, que é o tempo da planta reagir. Se não der fruto, então mandarás cortá-la, mas se der fruto, ficará. E aí, será que não estamos nesse último ano de oportunidade da nossa vida para dar os frutos que Deus quer? Para corresponder com aquilo que o Senhor espera de nós? Porque
De todo jeito, se não der fruto, será cortada. Por mais que alguém intercedeu, quis ajudar aquela planta, ela tinha que produzir frutos, reagir ao que recebeu. Quantas vezes eu e você estamos num culto, numa reunião da igreja, e vem aquela palavra que nos incentiva, que nos aduba, que nos coloca para frente, e nós até propomos no coração: eu vou produzir os frutos que Deus espera de mim. E passa mais um ano, e mais um tempo, e mais um tempo, e não produzimos. Uma hora vai chegar o tempo em que não haverá mais tempo. Pensemos nisso. Bem-vindo, querido irmão Arnaldo Cavalcante, o querido Arnaldinho, irmão Eudes Caetano, em Sanclerlândia, Goiás, Deus abençoe. Vamos juntos aqui. Compartilhe aí a live com seus contatos. Vamos ao 6º texto bíblico que eu quero compartilhar. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, os versos 22 e 23, fala do fruto. Não é os frutos, é o fruto. Aqui, sinônimo de resultado. Fruto aqui é simbolizado por um resultado. Por exemplo, o fruto do meu trabalho. Não é um fruto, mas é simbolizado por um fruto. Porque o fruto é o resultado de um plantio, de um investimento, de uma ação. O investimento, a ação, o trabalho do Espírito Santo em nosso espírito, ele gera também um fruto. E esse fruto, ele é multifacetado em vários aspectos. Vamos ler? Mas o fruto do Espírito, com E maiúsculo, porque é o Espírito Santo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É um fruto que não tem contraindicação. É um fruto que serve para todos. Todos são abençoados com essa frutificação espiritual, que é a frutificação do Espírito Santo em nosso espírito, gerando mudanças capazes de nos fazer gerar bons frutos, porque nós somos maus, mas o Espírito Santo muda o nosso interior e nós podemos produzir bons frutos. Maravilha, né? Vamos ao 7º texto que eu quero compartilhar, que está em Lucas 13, verso 7. O homem respondeu: dê a ela mais uma oportunidade e eu lhe darei atenção especial, cavando ao redor dela e colocando bastante adubo. Se conseguirmos figos no próximo ano, muito bem, senão eu a cortarei. É aquela mesma passagem que compartilhei agora há pouco, aqui na linguagem de hoje. Aquela árvore era inútil, ela era bonita, a maior dali, porque ela era uma figueira no meio da vinha, ela se destacava. Isso pode gerar vaidade, isso pode nos gerar uma sensação de muita importância pessoal, mas e frutos? Porque o Senhor não vem procurar folhas, Ele vem procurar frutos. Vamos ao 8º texto. Mateus 3,12. Aqui é o profeta João Batista, na sua pregação no deserto, dizendo acerca do Messias. Ele, o Messias, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. Recolhe o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Olha, como eu costumo dizer, irmão Eudes Caetano, Deus é bom, mas não é bonzinho. Jesus é bom, é amor, mas não é bonzinho. Ele vai ajuntar o trigo no seu celeiro, que é o povo dele, os salvos. Mas a palha, que é aquilo que é só aparência desse mundo, vai queimar, vai ser destruída num fogo que nunca se apaga. Então, frutificação espiritual é algo muito sério. Deus não nos fez para enfeite. Não somos plantinhas ornamentais no jardim de Deus. Ele nos fez para frutificar. Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e o vosso fruto permaneça.
Não é aquele fruto que a árvore carrega de frutos, mas antes de amadurecer cai tudo podre, cai tudo ali mal formado e que não tem proveito algum. Um fruto que permaneça, que é gerado em Deus, no amor, na graça, na comunhão. Amém? Vamos ao 9º texto, João 15, verso 5. A importância de permanecer ligados na videira. Nós somos ramos da videira, aqui em João 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ah, pastor Paulo, eu tenho vontade de dar fruto, ser um crente frutífero, que ganha almas, que ora, que congrega, que contribui, que dá bom testemunho, que Deus usa. Mas eu não dou conta. Jesus falou que o segredo é estar ligado nele, porque dele que vem a seiva que nós precisamos para nos alimentar, como os galhos de uma planta. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, é estar ligado e permanecer ligado a Cristo, a despeito dos desafios da vida, não sair do evangelho. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Qualquer ramo que for tirado da videira, ele vai morrer. É só uma questão de tempo. E para terminar, eu quero compartilhar Mateus 3:8. Quando a palavra de Deus, lá o profeta João Batista, ainda na sua pregação no deserto, ele diz, produzi, é um imperativo, o verbo produzir no imperativo, está mandando, está ordenando, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui são frutos de caráter, de atitudes, de ações, de obras, que mostram que houve de fato um verdadeiro arrependimento no coração da pessoa. São dignos, são adequados a um coração arrependido. Produzei, pois, frutos dignos de arrependimento, diz a palavra de Deus. Então, não podemos ser árvore que não dá fruto. Ainda que não sejamos uma grande árvore, afamada, importante, na nossa simplicidade, na nossa singeleza, devemos dar frutos. Eu conheço cristãos quase anônimos, que o mundo não conhece, não aplaude, que não foram dotados de grandiosos dons de elocução para pregar, para cantar, mas no seu jeito, na sua maneira humilde, estão dando bom testemunho, estão levando alguém a Cristo, trazendo alguém para Jesus no seu testemunho, no seu evangelismo pessoal e ajudando a obra de Deus seguir adiante. Isso é fruto. Jesus não censurou nenhuma árvore porque dava pouco ou muito fruto, mas é porque dava ou não dava fruto, e ou dava fruto bom ou fruto mau. Essa é a questão, é produzir frutos, e que o nosso fruto permaneça. Graças a Deus. Eu trago então mais um cântico agora e já vamos orar para o encerramento. Vamos ver o que temos aqui. Muitos hinos aqui, mas eu não sei qual que vai dar certo agora para mim cantar. Se isto não for amor, eu não sei se esse playback aqui vai dar altura. Vamos lá? Se não der, eu começo a orar. Combinados assim? Roseli Ribeiro, boas-vindas. Deixou o esplendor de sua glória. Muito baixo, né? Sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu,
as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Ainda dá tempo de você compartilhar aí esta live com seus contatos. Faça isso, por favor. E agora vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo e esta oportunidade de compartilhar a tua palavra com cada uma dessas vidas. Aqueles que estão vendo agora ao vivo, aqueles que a verão depois. Abençoa suas vidas por meio da tua palavra, alcança, transforma, desperta, para que possamos produzir os frutos que o Senhor espera de cada um de nós. Nos dá um culto abençoado nesta noite de domingo, uma semana abençoada no decorrer dos próximos dias, debaixo da tua graça e da tua mão de misericórdia. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero de todo o coração agradecer às mais de 700 pessoas que, primeiro, viram a minha última live. Já teve mais de 700 visualizações. E também às quase 800 pessoas que me felicitaram pelo meu aniversário, ocorrido na terça-feira, dia 4. Que Deus abençoe suas vidas, sou grato e seguimos juntos aqui nesse ministério da palavra através da internet. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tudo perde o valor, se isto não for amor. Deus abençoe, fiquem todos com Deus.